A crise que o detergente P está enfrentando agora é com certeza uma das maiores da história da marca. E essa crise já nasce gigante, porque a gente não está falando de uma marca qualquer, né? A IP está presente em 95% dos lares brasileiros, só perde para Coca-Cola. Conquistar essa quase onipresença na vida das pessoas é para poucas marcas. E como você já deve ter ouvido de algum lugar, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Para quem não está por dentro do que eu estou falando, é porque a Anvisa identificou o risco de contaminação por bactérias na fábrica da IP no interior de São Paulo. Aí começou uma repercussão enorme que virou até treta política. Então, como que uma gigante dessas chega a uma crise desse tamanho? E o que está em jogo? A IP é fabricada pela Química Amparo, uma empresa familiar fundada em 1950 na cidade de Amparo, em São Paulo. Ela pertence à família Beira. Hoje, quem está no topo é o Valdir Beira Júnior, filho do fundador, que assumiu o negócio depois que o pai morreu em 1998. Sob o comando do Valdir Júnior, a IP cresceu muito. Comprou outras marcas, abriu fábricas em vários estados e se tornou a segunda maior empresa de limpeza doméstica do Brasil, atrás só da Unilever, dona da Omo. O faturamento da IP hoje gira em torno de 10 bilhões de reais por ano. É bem impressionante, considerando que o mercado dela não é fácil, porque é um mercado dominado por gigantes multinacionais. Além da Unilever que eu falei, tem a P&G, que é dona da Ariel e da Downy, e a Rect, que é dona do Veja e da Vanish. Então, a Química Amparo é a única brasileira que ficou grande nessa briga. As outras nacionais, como a Bombril e a Flora, que fabricam o Minuano, são menores. E o Brasil, vale dizer, é o quarto maior mercado de produtos de limpeza doméstica no mundo. Dentro desse mercado, a IP construiu posições de liderança em categorias específicas. O mais conhecido, claro, é o segmento de detergentes lava-louças. Estima-se que a fatia da IP em detergentes seja de quase 40% do mercado. Isso é mais do que o dobro da segunda colocada. É um domínio que impressiona e que já dura algumas décadas. Lembra daquele slogan? Dúvida por quê? Qualidade é IP. Então, para muita gente, escolher IP virou um ato automático, com base numa relação de confiança construída ao longo de anos, de gerações até. Um executivo do setor com quem eu conversei e que já comandou uma grande concorrente da Química Amparo disse que a IP sempre foi vista pelos rivais como um padrão de altíssima qualidade, uma referência. Mas aí veio o baque. No dia 7 de maio, a Anvisa publicou uma resolução determinando o recolhimento de dezenas de produtos da IP, detergentes, lava-roupas e desinfetantes, todos com lote de numeração final 1, fabricados na fábrica de Amparo. A medida veio depois de uma inspeção conjunta da agência com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal. A Anvisa disse que essa inspeção conjunta identificou falhas graves no processo de fabricação, principalmente relacionadas às etapas que garantem a qualidade do produto. Segundo a Anvisa, o risco era de contaminação por bactérias patogênicas nos produtos. O Fantástico revelou imagens dessa inspeção. Equipamentos com marcas de corrosão e restos de produtos armazenados sendo devolvidos às linhas de invase. Segundo pessoas próximas ouvidas por nós aqui do Invest News, essas fotos são de áreas que não estão mais em uso. Especialistas têm falado com a imprensa e mencionam a hipótese de que a contaminação tenha vindo da água usada na fabricação. É que a fábrica de Amparo fica ao lado do rio Camanducaia. A empresa capta a água tanto do rio quanto de poço. Água de rio exige um tratamento rigoroso antes de entrar numa linha de produção. Se esse tratamento falha, as bactérias entram junto. A Química Amparo contestou a decisão da Anvisa. Disse ter laudos técnicos independentes que atestam a segurança dos produtos e classificou a medida como arbitrária e desproporcional. A empresa recorreu e conseguiu derrubar temporariamente a proibição. Com o efeito suspensivo, voltou a ter autorização para produzir e vender os produtos. Mas, mesmo com a liminar a seu favor, decidiu manter suspensa a produção da fábrica de líquidos. A Anvisa, por sua vez, deixou claro que o efeito suspensivo não mudou sua avaliação técnica. A recomendação continuou a mesma, a de não usar os produtos. O caso foi para julgamento da diretoria colegiada da agência. E olha, não foi a primeira vez, tá?
Em 2024 e em novembro de 2025, a Anvisa já tinha determinado recolhimento de produtos da IP por risco de contaminação microbiológica. Na ocasião mais recente, antes desse episódio de agora, a própria IP fez um recolhimento voluntário ao identificar a bactéria em lotes específicos de sabão lava-roupas. Agora, segundo a Anvisa, o problema é mais amplo. Não é um lote isolado, mas falhas nas boas práticas de fabricação. A empresa contesta essa avaliação. E foi aí que a crise saiu do campo sanitário e entrou no campo político, que é o que a gente está vendo agora. Eu conversei sobre isso com Felipe Carreirão, que é analista da Euromonitor. Ele me disse que essa mistura de política com crise sanitária complica ainda mais a comunicação, porque fica difícil para o consumidor separar o que é avaliação técnica do que é narrativa política. Tem também o desafio logístico. O recall de produto de limpeza não é recall de carro. É muito mais difícil. O que está nas prateleiras dos supermercados pode ser recolhido com mais facilidade. O problema é o que já está na pia ou no armário de despensa do consumidor. Produto de alto giro, presente em milhões de lares com uma capilaridade enorme. Recolher isso custa caro e leva tempo. E o impacto no mercado ainda é incerto, porque nessa categoria principal da IP, de detergente e lava-louças, é bem fácil para o consumidor trocar de marca. O preço é baixo, a diferença entre as marcas é mínima e a barreira para trocar é quase zero. O consumidor, forçado a experimentar outra marca agora, pode não voltar. E é bem no momento em que as marcas regionais vêm ganhando espaço no mercado brasileiro, surfando na pressão da inflação e nos preços mais acessíveis. A crise pode acelerar esse movimento. Mas, segundo o Carreirão, o brasileiro tem uma relação forte com o cheiro dos produtos que usa. O perfume do lava-louças, do lava-roupas, do desinfetante cria um vínculo difícil de quebrar. Quem trocou de marca por causa da crise pode voltar logo, simplesmente porque sentiu falta do cheiro de sempre. E a IP, com a sua força de distribuição e penetração no varejo, tem músculo para resistir. Então, resumindo, a gente está vendo uma marca presente em quase todos os lares brasileiros, construída ao longo de décadas, enfrentando ao mesmo tempo uma disputa técnica com a Anvisa, uma crise de imagem nas redes e um teste real de fidelidade do consumidor. A IP vai conseguir reconquistar quem relatou irritações nas mãos e o mau cheiro do produto? Será que ela vai conseguir se descolar da polarização política que tomou conta da discussão? E vai conseguir convencer a Anvisa e o consumidor de que os problemas na fábrica de Amparo ficaram para trás? O que a gente sabe é que no mercado de consumo, reputação é o ativo mais difícil de construir e o mais fácil de perder.